Celso Martinez Correia é paulista de Araraquara e tem 51 anos. Criou o Teatro Oficina em 58 e desde então é considerado pela crítica como um dos mais controvertidos diretores de teatro brasileiro. As grandes montagens de Zé Celso foram O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e Roda Viva, de Chico Buarque, no final da década de 60, dois marcos do movimento tropicalista nos palcos. Em abril de 74, o Teatro Oficina foi invadido e seus ocupantes presos. Posto em liberdade, Zé Celso decidiu ir embora e ficou 4 anos fora do Brasil. Desde que retornou ao país, em 78, Zé Celso está empenhado em manter vivo o Teatro Oficina. Atualmente, ele está vivendo O Ébrio, no Teatro Musical Brasileiro, uma peça que estava sendo dirigida pelo irmão dele, Luiz Antônio Martinez Correia, assassinado no Rio de Janeiro no ano passado. E para levar o projeto Oficina adiante, o Zé Celso não tem hesitado em buscar recursos financeiros por toda parte e chegou até a recorrer ao ex-deputado e ex-governador Paulo Maluf. Zé Celso, eu te pergunto, como é que combina o diretor que teve sua oficina de trabalho invadida durante o regime militar com Zé Celso Martinez Correia, que recebeu dinheiro do senhor Paulo Maluf? Onde é que foi o dinheiro do governo militar? E onde é que está o dinheiro no Brasil? E qual é o escândalo? Você se... Não foi praticamente, não me enderecei ao Maluf. Houve uma outra coisa muito mais bonita que isso. Foi um artista, João Carlos Martins, um pianista que toca bacante, um baco do jeito dele, que foi exatamente o secretário da Cultura, sem se ocupar o posto no momento, que fez essa transação maravilhosa, de que me orgulho muito ter conseguido exatamente aquele dinheiro, 450 milhões na época, que foi investido no Teatro Oficina e que permitiu realizar uma parte da obra e ter tido uma transa profundamente teatral e profundamente política com o Paulo Maluf, que aliás desempenhou numa sessão memorável de teatro o papel de Penteu, que é o antagonista de Dionísio nos Bacantes, muito bem, contracenando com Elcio Maravilha, tendo no coro o Dionísio Azevedo de Cadmos, tendo Nelson Xavier no coro, a mim, e muitos grandes atores ali juntos, nessa bela cena de teatro, que foi responsável, inclusive, para quebrar uma das coisas mais odiosas que existe exatamente no meio cultural, que é o moralismo. É o moralismo que quer manter exatamente a cultura como alguma coisa para ser apoiada, para ser ajudada, para ser miserabilizada, em nome exatamente de um conceito moral completamente imoral. Quer dizer, você não se sente nem um pouco constrangido? Profundamente orgulhoso, apesar de todas as consequências, inclusive negativas, que isso trouxe depois, não é? Todo o preconceito que houve em cima e que, de um certo sentido, por exemplo, eu espero que esse comportamento se transforme, que esse comportamento mude e vai mudar. O próprio governo do Estado de São Paulo hoje, por exemplo, ele tem um tratamento extremamente duro com o Teatro Oficina, que é do governo de São Paulo, foi desapropriado pelo governador Montoro, já tinha sido tombado pelo Aziz Absaber, o geógrafo, Aziz Paz da Paciência, Aziz Absaber, e pelo João Carlos Martins, no governo do Marins, e o governo de São Paulo, duríssimo, me fez assinar um contrato de permissão de uso. Quer dizer, o teatro foi tombado para que o trabalho da oficina se desenvolvesse. Muito bem. E eu fui obrigado a assinar um contrato de permissão de uso por 5 anos e tenho que construir o teatro até setembro do ano que vem, por esse contrato. Aliás, eu adoraria que isso acontecesse, evidente. E não assumiu o Teatro Oficina, enquanto que, por outro lado, ele doou o terreno exatamente para os empresários de São Paulo construírem um teatro interessante, que São Paulo talvez precise até, porque já tem, Brasília tem, Belo Horizonte tem, em todos os lugares do mundo tem aquele teatrão grandão, com aquele palquinho lá longe, que todo mundo vai assistir, aquele teatro que é feito igualzinho no mundo todo. Tudo bem, São Paulo tem que ter isso também. Mas foi tudo dado para quem tem o maior poder aquisitivo da cidade, o gosto de empresário, teatro de empresário, na mão dos empresários, onde não foram consultados os artistas, e o governo de São Paulo, por uma bobagem, por um preconceito político, porque isso aconteceu durante o governo do Montoro e durante o governo do Marim, e o Maluf pôs dinheiro,
teve uma atitude assim omissa. Tá. Né? Zé Celso, só para completar essa minha pergunta. Mas eu espero que isso mude. Em nenhum momento você se sentiu usado pelo senhor Paulo Maluf? De maneira, Quer dizer, você estava no aperto, inclusive aconteceu uma dinheiro. coisa, olha, ele foi elegantíssimo. Durante toda a campanha dele, ele não citou uma vez sequer, mesmo também porque ele citasse, ele teria que contracenar com as réplicas que eu dava e que nós dávamos, porque eu tive muita liberdade. Quem acompanhou seriamente isso, leu os artigos, acompanhou as coisas, ouviu as coisas na televisão, vê que foi realmente um tipo de debate democrático para valer, porque realmente diante do... Zé Celso, receber dinheiro do Maluf ou de qualquer empresário privado não é nenhuma vergonha, porque o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Você poderia ter recebido o dinheiro dele ou de qualquer outro empresário de outra tendência, ou progressista, ou não. Agora, você tem recebido, você não, o Teatro Oficina tem recebido também dinheiro público. E o que se diz é que você não tem dado um retorno considerável, ou que se esperaria a esse investimento do dinheiro do povo, que paga impostos na sua arte. Bom, e aí? Aí é o seguinte, eu vou contar um episódio. O Luciano Mesato, ele era do editor jornal, do Caderno 2. Editor do Caderno 2, mandou um repórter fotografar as obras da oficina. A gente tinha acabado de mudar de metáfora, a oficina depois de anos de sofrimento. Aquela fase assim de dificuldade de construção, já tendo demolido, as colunas estavam erguidas, né? Com investimento do Ministério da Cultura. E foi um repórter, fomos lá para cima, subir, não tinha escada, nós fomos com muito medo, eu e o repórter fotógrafo muito apaixonado, tirando as fotos lá de cima, o óculos dele até cai, quebra, né? Ainda bem que foi o óculos. Aí no dia seguinte saiu uma foto assim, eu, o decano do Ócio, passeando nas estruturas do teatro. A partir daí, o Celso Furtado me disse lá no Ministério, me disseram no Ministério que pelo desapoio que vinha acontecendo por parte da imprensa, que eu devia me endereçar à Secretaria da Cultura, porque a Secretaria da Cultura devia entrar, que era misterioso que a Secretaria da Cultura não entrasse no projeto, uma vez que o Estado já tinha, que o Ministério da Cultura estava investindo lá. E aquilo produziu, enfim, uma dificuldade, não é? Aliás, por exemplo, eu me orgulho de ser o decano do Ócio, porque eu acho que a atividade do teatro, numa invenção do Telmo Martins, que é um grande humorista e Mas você um grande decano poeta, do Ócio? Você é um decano, eu sou. Hoje, por exemplo, para vir para aqui, eu fui à sauna, eu dormi muito bem. Para você fazer teatro, para você estar com o seu corpo vivo naquele momento, você não pode ficar de empregadinho, prestador de cozinha, de deveria. Você tem que se entregar inteiramente, você tem que relaxar. O teatro é aquele luxo que a sociedade se dão, é uma arte que vem do ócio, que vem do cio. Eu, por exemplo, sou chamado. Depois você botou a piada do Telmo de Abelardo II, nível 2, chamou de rei da preguiça. A preguiça também. A maior parte dos grandes atores dormem até o meio-dia, até mais 3, 4 horas da tarde. Mas por que você não é muito transforma isso em importante. arte que a gente possa... Agora acontece o seguinte, é que eu pertenço a uma sociedade que considera isso pecado, que tem que estar enfateado, servindo algum senhor, algum patrãozinho, né? Com aquela fissura, com aquela imediatez, de servir. Mas é a custa do dinheiro do povo. Sim, mas o povo precisa de ócio, o povo precisa de dinheiro investido em ócio. Mas é você que está ocioso, não é o povo. No prazer nessa atividade. Mas é você que está descansando, não é o povo. O povo está trabalhando. Eu estou trabalhando no ócio, é um outro tipo de trabalho que não é reconhecido pelos empregadinhos. Os empregadinhos só reconhecem aquilo que está pautado exatamente dentro do sistema que exclui o teatro, que proíbe o teatro. O teatro não existe, não é possível dentro dessa lógica. Eu trabalho pelo ócio, eu trabalho pelo prazer, pelo cio, porque o teatro é um sacerdócio. Zé, o teatro é um sacerdócio. E eu trabalho para que essa cidade não venha o tostão desse dinheiro. Esse dinheiro todo é investido, está ali nas obras. O que você fez nesses 15 anos, então? Nesses 15 anos de ócio criativo, o que você fez? De ócio criativo? Descansou. Você só descansou nesses 15 anos? Descansar? Muito bem. O que significa descansar? Significa você viver intensamente a vida onde quer que ela possa ser vivida. Como num determinado momento. Isso é teatro. Isso é o conselho isso é o conselho que eu recebi do James Dean quando começamos a fazer teatro. A grande palavra dele: o artista tem que viver tudo sobre a vida e sobre a morte.
e onde não tem condições de vida, ele vai onde tem. Ele não vai jamais vender o saber dele, o trabalho dele, por um postinho, por um carguinho, por uma coisinha. Ele vai trabalhar. Você já recusou algum carguinho, algum trabalho, postinho, Zanetti?